Olá, olá pessoal, continuando a nossa série A Grande Colheita, e hoje a gente vai continuar falando sobre o fruto do Espírito. A gente já falou sobre amor, alegria, paz. Hoje a gente vai falar sobre algo que muitas vezes a gente cria tabus a falar desse assunto também, que é a paciência. Eu não sei se você já percebeu ao seu redor o discurso de certas pessoas que muitas vezes falam assim, se referindo a situações, né? Se referindo a situações, elas falam assim, paciência, né? Não tem mais o que fazer. Isso me deixa realmente muito pensativo, porque será que essa fala foi motivada por um esgotamento realmente que aconteceu, ou porque a pessoa, né, as pessoas de maneira geral, estariam tão focadas numa dor, numa decepção, numa frustração, ou só ali no lado delas da questão, que acabariam falando, paciência, né, não tem mais o que fazer. E por que esse assunto se torna um tabu muitas vezes? Porque a gente não tem paciência muitas vezes nem de sentar e ouvir uma reflexão sobre paciência, sobre tantas outras coisas, algo que vai nos ajudar, realmente pode nos transformar numa pessoa melhor, mas a gente muitas vezes tem paciência para tantas besteirinhas, né? A gente vive num tempo que a gente fala que é tão corrido os nossos dias, mas muitas vezes a gente encontra tempo para fazer tantas outras coisas, né? Para falar mal dos outros, sem os outros estarem presentes. E aí, será que o discurso que foi usado lá no começo de paciência, né, não tem nada mais a fazer? Será que uma pessoa que recorre a esse tipo de coisa gostaria de ouvir? Provavelmente não, né? E por outros motivos que esse assunto também se torna um tabu, tantos outros que eu poderia ficar citando aqui, mas outro motivo é que a paciência, ela exige disciplina, porque ela requer sempre uma atenção constante nas situações, uma análise constante. Porque, veja bem, um exemplo bem claro e bem prático sobre esse tipo de coisa é educar uma criança, seja educar como um ser humano, ou seja ensinar na escola e tudo mais. Isso é uma situação que requer muita paciência, muita disciplina. Será que o discurso de paciência, não tem mais nada para fazer, valeria para uma criança? Não, né? Porque não é justificativa, mas uma criança, né? É comprovado que uma criança até os 6, 7 anos, uma média assim, ela desenvolve a personalidade dela de toda a vida. E coisas que ela reproduz enquanto adulto são coisas que ficaram bem gravadas na memória afetiva. E também é assim nos relacionamentos. E um versículo que a gente pode comprovar essa questão da disciplina, da importância do modo de agir, é Efésios 4, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Sejam compassivos, dóceis uns com os outros, pacientes e suportem uns aos outros no amor. Olha só, né? A palavra de Deus é realmente fantástica, porque ela coloca aqui dois aspectos, né? Duas facetas do fruto do Espírito juntas novamente: paciência e amor. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, diz: o amor é paciente, é bondoso.
É sensacional, né? A palavra de Deus é sensacional. Não é à toa que também aqui nesse versículo de Efésios tem essas duas facetas do fruto do Espírito Santo juntos, paciência e amor. Por quê? Porque se a gente tem disciplina, a gente consegue ser constante, a gente consegue agir com gentileza, com doçura. E aí tem outro aspecto que se confunde. Às vezes a gente acha que ser doce é só falar tudo que as pessoas querem ouvir também. É só agir do jeito que as pessoas querem, do modo que querem. Mas não, sabe? Tem pessoas que falam de maneira branda, doce, mas tem caráter nenhum. Caráter é mais podre do que alguém muitas vezes que tem o temperamento um pouco mais sanguíneo, sabe? Não estou dizendo aqui também que uma coisa justifique a outra, mas também a gente precisa parar com essa confusão de ai, tal pessoa é tão doce, é tão meiga, é tão fofa, ela fala tudo o que eu quero ouvir. Será mesmo que a gente tá se deixando levar tanto por nossas paixões egoístas assim? Tanto a ponto que a gente confunde amor, confunde alegria. A gente tem, sabe, o ser humano mesmo, de maneira geral, tem deturpado tanta coisa que não tá disposto mais a uma autoanálise. E essa questão de sermos compreensivos, de sermos compassivos, de sermos dóceis e suportarmos uns aos outros pacientemente no amor, é algo bem assim que, vou falar a verdade, que as pessoas não estão interessadas muitas vezes em fazer. Porque você investir num relacionamento profundo, seja lá o grau que for esse relacionamento, seja uma amizade, seja uma relação de patrão e funcionário, muitas vezes, mesmo que o chefe, né, ou melhor, o líder de uma empresa, não tenha a competência de acolher um funcionário num momento difícil, que ele está com dificuldade em desempenhar uma tarefa, né, executar a função dele ali na empresa, ele pode falar, olha, eu não tenho competência, mas eu te encaminho aqui para o setor de RH, que tem lá os psicólogos da empresa, eles podem te ajudar. Qualquer coisa, se for algo financeiro, eu posso conversar com o financeiro. Entende? Isso é demonstrar a paciência. Isso é demonstrar a compreensão. Mas muitas vezes, o que a gente faz nos nossos dias? A gente se deixa levar tanto pela correria, sabe? Também uma coisa não justifica a outra, mas a gente se deixa levar tanto por esse eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que correr nisso, eu tenho que correr naquilo, e fica essa perda de fôlego constante, muitas vezes um desgaste desnecessário, e aquilo, qualquer coisa começa a irritar. E olha só o que fala Provérbios, fala assim que a pessoa irritável, ela contribui para as dissensões, ou seja, os desentendimentos, mas a pessoa que trabalha, né, a pessoa paciente, que trabalha com paciência, ela trabalha por apaziguar as situações. E aí começa outra confusão. Por quê? Porque a gente acha que acalmar a situação é toda vez falar alguma coisa que a pessoa quer ouvir. Mas muitas vezes a gente acalma uma situação falando a verdade. Por quê? Porque a pessoa tá ali. Ela já tá ali com algo que ela tá precisando lidar, mas só precisa de ouvir de alguém que a ama realmente, de alguém que vai ser compreensivo o suficiente, de mesmo falando a verdade com paciência e amor, mas falando a verdade, rasgando o verbo mesmo. Sabe? Isso é demonstrar o amor com paciência, é a gente saber falar a verdade. Sabe? Muitas vezes as pessoas, elas confundem a questão de
eu sou sincero, mas na verdade usa isso sinceramente para uma desculpa para falta de respeito que ela tem pelas pessoas, sabe? Sinceramente. Só que aí, em contrapartida, uma pessoa que fala a verdade, ela é vista como o quê? Como a ruim da história, né? Porque se ela fala a verdade em amor, ela é vista como a vilã. Mas aquela que fica falando coisas ruins de maneiras dóceis acaba sendo a heroína, né, da história, o herói da história. E para você ver como todas as coisas estão conectadas, né? A compreensão, a doçura nas palavras, no comportamento, e a questão de como, né, lidar com as questões no dia a dia, nos relacionamentos. Isso é tudo interligado, né? O amor, a alegria, porque veja só, se você tem paciência de ouvir uma pessoa, mas ao mesmo tempo você não omite a verdade dela porque você a ama, você vai deixar o coração dela em paz e alegre, entendeu? Mas muitas vezes infelizmente, a gente tem escolhido estar perto de pessoas que querem fazer só o que a gente quer fazer, sabe? A afinidade é diferente de ter pessoas que realmente vão nos suportar em amor, como diz o versículo. E suportar não é uma questão de, nossa, que saco cheio, mas eu tenho que aguentar. Suportar não é isso. Suportar significa dar suporte realmente, dar suporte com palavras, com atitudes, com a compreensão, com a atenção. Sabe, a gente vive nessa doideira tão profunda de ter que dar conta de tudo, que se uma pessoa muitas vezes vem falar com a gente sobre uma situação, não quero ouvir não, e já tá tudo bem, isso aqui, não quero ouvir não, sabe, a gente não tem a paciência de sentar e escutar e ouvir, entendeu? Por isso que esse versículo está dizendo exatamente dessa questão. A pessoa que ela é irritável, ela se irrita, falando não precisa falar, não precisa falar, fica aí destrinchando muito, fica aí falando muito, não precisa falar, não sei o quê. Não tem a paciência, já se irrita com a situação. E isso muitas vezes acaba sendo uma linguagem de não transmissão do amor. Porque a pessoa, quando ela vai precisar ser ouvida, ela quer ser ouvida, ela quer toda a atenção e a paciência. Mas quando ela precisa oferecer, ela se irrita, sabe? É contraditório. E eu estou construindo esse caminho aqui para chegar justamente... vocês vão entender justamente onde eu quero chegar. E aí começa essas rupturas nos relacionamentos, na comunicação, por falta da paciência, aí já acaba faltando o amor, a paz já vai embora. E aí o que acontece? Muitas vezes nos nossos dias a gente começa as coisas por causa disso tudo e não consegue terminar. Né? Começa uma coisa, começa uma conversa e não dá continuidade naquilo. Começa um projeto e não dá continuidade naquilo. Porque requer paciência, disciplina, amor, dedicação. Muitas vezes a gente quer uma paz instantânea. A gente quer ter a paciência para o que é conveniente, mas para o que não é conveniente, a gente não tem. E também se o negócio que a gente acha que vai dar um resultado rápido e não dá, a gente já se irrita e já larga. Por isso que em Eclesiastes 7, no versículo 2, fala assim, se não for o versículo 2, eu deixo o versículo aqui, certinho. Mas ele diz que o término de uma coisa é melhor do que o começo,
porque o paciente, né, consegue chegar até o final. E a continuidade desse versículo diz: porque ter paciência é melhor que ter orgulho. Porque o orgulhoso nunca vai admitir que está errado. O orgulhoso nunca vai ter a paciência de ouvir a verdade que ele está precisando ouvir. O orgulhoso vai sempre agir da melhor forma que é conveniente para ele, mas para os outros que se lasque. Entendeu? E com isso, com todo esse caminho que a gente construiu, eu fico pensando na parábola que a gente chama da parábola do filho pródigo, quando aquele pai ficou pacientemente esperando o filho voltar para casa. Sabe, o filho exigiu parte da herança, achou que tinha que fazer o que tinha que fazer, gastou lá com farra, com esbórnia, e aí ele caiu nele mesmo quando ele se deu conta que estava comendo a comida dos porcos. E se deu conta falando que até os empregados na casa do pai dele comiam melhores do que os porcos. E a Bíblia não diz sobre o tempo que esse pai esperou. E esse pai a gente pode compreender como uma figura de Deus nessa parábola. Sabe, quanto tempo Deus nos espera para uma oração, nos espera para ter um relacionamento conosco, mas a gente nunca tem tempo para Ele. A gente tem tempo para planejar uma viagem, a gente tem tempo para maratonar séries no Netflix, na TV, mas a gente não tem tempo. E quando a gente vai ter um tempo com Deus, a gente já chega pedindo tudo que a gente quer, e se Ele não dá tudo que a gente quer, a gente já perde a paciência nesse relacionamento com Ele. Sabe, eu fico imaginando, Deus é eterno. Ele fica eternamente esperando que a gente se arrependa e volte para Ele. Sabe, a gente tem uma visão muito limitada, a gente só olha o aqui e o agora. Mas olha tantos anos que já se passaram, tantos anos que já se foram, e tantas pessoas que não tiveram paciência para as coisas de Deus. Muitas e muitas tiveram. Mas e as tantas que se perdem nas próprias correrias, nas próprias palavras, na própria falta de paciência com as coisas, uns com os outros. Sabe, e aí esse pai da parábola nos mostra a importância de investir, de adubar as coisas, né? Esse pai, a gente pode extrair um ensinamento aí, que ele sabia dos princípios que ele tinha passado para o filho, e ele viu que pudesse ser só uma fase que esse filho mais novo da parábola estava enfrentando, com essa questão de exigir a parte dele da herança e fazer o que queria, achar que o dinheiro ia fazer e acontecer, mas ele não teve nem paciência para investir o dinheiro da maneira correta. Mas e esse pai esperando pacientemente o retorno desse filho? Talvez hoje você precisa retornar, ter paciência para retornar uma amizade que você perdeu na sua vida, ter paciência com você mesmo, porque você tem tantos planos, tantos sonhos, por experiência própria eu posso falar, mas certas coisas não têm acontecido. Mas aí sempre vem a falta de paciência, né? Mas a gente tem que continuar ali investindo, adubando, porque olha só o que fala na parábola do semeador, no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 8. Fala que, nessa versão, na parábola que está em Lucas, fala que a semente que caiu em terra boa, né, as pessoas que receberam a mensagem, eles tiveram paciência para ter a colheita. Para você ver, né, como eu disse, que a palavra de Deus realmente é maravilhosa. A gente quer um resultado instantâneo, a gente quer um crescimento meteórico,
mas não quer um crescimento sustentável, um crescimento equilibrado. A gente quer uma fé, né? A gente quer abraçar uma fé que só pode dar o que a gente quer. A gente cede a tantos movimentos que prometem mundos e fundos, mas a gente não quer abraçar uma fé que a gente precisa adubar dia após dia, né? Infelizmente a gente tem cedido tanto a essa correria desenfreada dos nossos dias que a gente não é capaz de analisar que a gente precisa desacelerar muitas vezes, pisar no freio muitas vezes para desenvolver essa paciência. Curta, compartilha e fica ligado aí.